mas agora esta é a maior das ondas. Talvez toda essa pressão de viver um relacionamento exposto e preso no seu jarro de vidro fez com que a onda finalmente chegasse, a maior das ondas, e toda essa pressão acabou destruindo esse relacionamento. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E aproveitando aí que o Chili Peppers não lança o seu novo disco duplo, segundo disco duplo com Frusciante, celebrando a sua volta à banda, vamos falar do The Getaway pra ele não ficar esquecido. Eu sei aí, eu vi nos comentários que muita gente gosta desse disco, eu também gosto bastante. Aí o Josh merece aí toda a sua parabenização pelo seu grande trabalho, e é uma pena que ele não pôde aí concretizar mais do seu potencial dentro da banda, apesar dele ser um ghostwriter aí, né, tá sempre na família Chili Peppers, contribuindo e colaborando não só com a banda principal, mas também com os projetos solos do Frusciante. Então o seu trabalho é apreciado, mas vale a pena falar de The Getaway para ele não ficar esquecido. E aí não deixar, né, enquanto o time titular entra em campo, o Getaway vai ficar no banco de reservas. Então é melhor, né? Clima de Copa do Mundo. Analogia horrível de clima de Copa do Mundo, mas eu falei ela especificamente porque eu e o Rodrigo vamos lançar um vídeo aí, não sei se essa semana, porque já começou minha semana de provas aí, eu já tô tendo bastante coisa para estudar, por isso a demora para responder os comentários também, mas a gente vai gravar um vídeo aí, vamos lançar, se não nessa semana, na próxima, com um desafio que a gente vai lançar, uma coisa bem legal que a gente tá planejando, e aí eu vou convidar vocês para participar também, é fácil, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada, é só deixar nos comentários ali, porque eu vou querer saber a opinião de vocês, porque é um desafio, um jogo muito legal que a gente tá inventando aqui, e é aproveitar esse clima de Copa do Mundo e compartilhar com vocês. Antes de falar da música de hoje, eu só gostaria de perguntar para vocês sobre uma ideia que eu tive para melhorar o canal, e algo que eu acho que vai ser bem interessante, se vocês tiverem interesse, né? Eu sei que tem um pessoal aí que participa, colabora e tá sempre me ajudando a deixar esse canal melhor. Então eu pergunto pra vocês que são mais assíduos e deixam seus comentários, e até aqueles que não deixam comentários, se interessar algum dia uma dessas perguntas que eu faço, deixar um comentário e responder com a sua opinião, vai ajudar a melhorar o canal, e eu fico muito feliz com a participação de vocês. E a minha pergunta é a seguinte: infelizmente eu não tô tendo tempo de gravar mais do que 3 vídeos por semana, mas eu já falei em algum outro vídeo, em algum outro momento no canal, que eu gostaria muito de fazer uma sessão de recomendações. Então eu queria perguntar para vocês assim, como que a gente pode fazer isso, né? Eu realmente, né, como eu tenho que estudar muito, meu semestre está bem mais corrido do que o meu semestre passado, eu não tenho tempo de gravar um vídeo extra. Mas eu gostaria de alguma forma colaborar, porque eu escuto muita música à medida que eu posso. Então eu tenho aí uma biblioteca de coisas que eu gosto de escutar, que talvez sejam conhecidas e compartilhadas com vocês, mas ao mesmo tempo talvez tenha algumas coisas muito obscuras. Eu gosto muito de pesquisar hard rock, vocês sabem que é o meu estilo favorito, e para mim o hard rock ele tem um espectro muito grande, assim, né? Ele começou no final dos anos 60 e foi até os anos 90, início dos anos 2000, claro que se modificando, mas é um estilo muito vasto, e eu escuto também outros estilos, assim. Então eu acho que tem algumas bandas que eu gostaria de compartilhar, ou pelo menos falar sobre elas. E a minha ideia, e aí eu quero ver se vocês concordam, era fazer um post semanal ali na seção do YouTube, né? Na seção de comunidade, onde eu faço os posts e as enquetes, e aí fazer um post semanal com a fotinho do disco e talvez um link para um vídeo ou um single da banda para recomendar algum artista que eu escute. E aí eu quero saber se interessa a vocês que eu faça isso, ou se mesmo esse trabalho, que não é tanto quanto gravar um vídeo, não vale a pena e vocês estão, não, eu quero escutar o que eu gosto, eu só vou ouvir Chili Peppers até o dia que eu morrer e sai daqui com ideia de música nova. Não quero saber de música nova, só quero ouvir Chili Peppers. Se vier um videozinho do John eu até assisto, mas mais do que isso eu não quero saber. Então me deixa aí nos comentários o que vocês acham da ideia de sugestões de bandas para ouvir. É claro que a ideia de sugestão é justamente para exercitar a mente, a gente não cicatrizar, né? Não concretizar, não calcificar. Cicatrizar foi uma palavra muito forte, mas é para a gente não calcificar o nosso cérebro e ficar travado sempre nas mesmas bandas. E eu mesmo me desafio a pelo menos uma vez por semana escutar alguma playlist de músicas que eu não conheço, justamente para descobrir alguma banda, porque às vezes a gente se trava pensando que não tem nada novo, não tem nada bom, e isso às vezes é só um produto da nossa imaginação. Vai substituir a tua memória que tu tinha lá aos 15 anos, andando na praia de carro com a janela baixada, dançando nas ondas do vento, escutando tua música favorita, enquanto aquele momento especial da juventude era celebrado? Não, não vai. Não, nada vai substituir esse momento especial da tua juventude, onde tu descobriu a tua banda favorita. Mas a ideia de escutar uma banda nova para exercitar o teu pensamento crítico e criativo e se permitir escutar algo de novo é um belo
belo exercício que vai beneficiar não só você agora, mas na sua velhice. Esse é o psicólogo falando e vamos falar da música de hoje então. The Longest Wave pra mim é a música mais Oasis que o Chili Peppers já escreveu. Duvida de mim? Vem comigo, acompanha esse refrão. Maybe I'm the right one, maybe I'm the wrong. Just another play, the pirate and the Papillon. Time to call it a day. Se isso não é Oasis, eu não sei o que é. Eu consigo enxergar perfeitamente o Liam Gallagher cantando esse refrão. Eu acho que aí o Chili Peppers foram influenciados e roubaram algumas dicas do livro de composições dos irmãos Gallagher, né? Eu critico bastante eles, mas na hora de escrever um sonzinho que fica na cabeça, os caras são mestres, né? E aí ser comparados ao Oasis não é uma crítica, mas simplesmente exaltando aí a capacidade criativa deles e esticando aí, né? Já que eu falei na introdução, né? De tentar fazer algo novo. Acho que esse aqui é um som bem diferente porque a gente tá acostumado com o Chili Peppers fazendo, né, criativamente, composicionalmente, não, acho que não existe essa palavra, né, mas na hora de compor umas músicas, a escolha deles aqui foi bem diferente, bem fora do comum que a gente está acostumado com o Chili Peppers, e é quase meio, obviamente, a influência dos Beatles, né, claro que eles influenciaram o Oasis, e aí o Chili Peppers, contemporâneos do Oasis, né, também bandas dos anos 90, final dos anos 80, eles acabaram tendo essa conotação, ou talvez essa remetência aos Beatles, né, então aquela sessão de cornetes, trompetas ali que tem uns cornetes e trompeta não existe, né? É os instrumentos de sopro que tem no refrão me remete muito ao Oasis, que remete a Beatles, né? Então, a árvore genealógica aí pode ser traçada na inspiração desse som. Vamos falar de inglês, vamos pro verso 1. Throw me all around like a boomerang sky, whatever you do, don't tell me why. Então me arremesse por todos os lados como um céu de boomerang. Não importa o que você fizer, não me diga o porquê. Então aqui é interessante porque ele já usou essa analogia do boomerang em outra letra que a gente traduziu do The Getaway. Famosamente documentado, e alguém falou nos comentários, né, deixaram aí, eu lembro que eu vi, que a maioria das letras desse disco aparentemente falam sobre o relacionamento que ele tinha com aquela moça que era uma modelo e era tipo 20 anos mais jovem do que ele, né? Então aí a repercussão desse relacionamento tá permeada por esse disco inteiro. E aí tu vê como às vezes só um evento dá muita inspiração para um artista, né? Então aí tinha a entrada do Josh nas guitarras, assumindo seu papel multi-instrumentista, e o Anthony despejando aí suas mágoas e suas experiências desse relacionamento no meio das suas letras, né? Permeando esse disco, que aí quebra também a rotina que ele já estava acostumado quando era o Frusciante nas guitarras, né? Então tu vê que a temática do disco muda de acordo com a época que o artista está vivendo, o que é muito interessante. A ideia do boomerang, né? O relacionamento boomerang é que a pessoa reflete a outra, né? O que tu joga volta pra ti. E aí não importa o que você fizer, não me diga o porquê. Interessante. Poppies grow tall, then say bye-bye, the wave is here. Então, o poppy é uma flor que ela é tipicamente vermelhinha, assim, e tal. Ela é um símbolo, lá no Canadá, ela é um símbolo para os soldados que eu acho que lutaram na Segunda Guerra. E aí, uma vez por ano, as pessoas doam ali para as instituições que ajudam os veteranos e tu recebe uma poppy que tu põe na camisa, assim. Então é uma coisa muito comum lá as pessoas usarem essa poppy. Mas a poppy, além de ser uma flor que envenena as pessoas, ela pode ser moída e usada para fabricar substâncias entorpecentes. Então, na segunda frase do som, o Anthony falou de drogas, o nosso tema corriqueiro. Então marca mais uma aí no placar. Anthony falando de quê? Relacionamento e drogas, como sempre. Então, poppies grow tall, then say bye-bye, the wave is here. Então a ideia da poppy, essa flor, crescer muito alta, e aí ela diz bye-bye, aí ela dá adeus. Então pode ser porque quando a flor cresceu bem alto, e a ideia de alto, de altura, de altitude, é uma elevação por causa de substâncias. Então não escapamos dessa. The wave is here, a onda está aqui. Aí a onda representa muitas coisas, né? Essa ideia de quebrar, de lavar, de limpar, de renovar. Então a gente vai ver o que ele quis dizer com onda. Por enquanto, parece ser isso. A seamless little team and then we tanked. I guess we're not so sacrosanct. Aqui é bem interessante, olha só a escolha de palavras que o Anthony usa para fazer suas poesias. Esse contraste sempre é fantástico, né? Acho que o que permeia o Chili Peppers e o que permeia o John Frusciante é a dualidade, essas grandes comparações que eles fazem, né, entre as suas letras, e aqui tá sempre presente, né? Toda a irreverência dos Chili Peppers, e aí o cara, eu acho que é uma das poucas pessoas que eu acho que usa a palavra sacrossanto em uma letra de música, né? Fantástico. E aí com todas essas outras conotações que eles têm, né? Então é uma mistura de besteira com inteligência, com piada, com habilidade musical, com irreverência, então com inteligência. Então é uma marca de grandes compositores, né?
É o que ele quis dizer com isso. A seamless little team and then we tanked. Um pequeno time sem costura. A ideia do sem costura é muito comum na hora de formar palavras na língua inglesa. Eles são bem diretos e bem literais, né? A neologia da língua inglesa, ela é muito literal. Então, seamless é sem costura. Seam é costura, less é sem costura. É assim que eles formam essa palavra, né? Assim como a gente tem wireless, né? Wire é o fio, wireless sem fio. Então é uma tradução literal direta e até muito rápida. Isso facilita muito na hora de aprender, porque a tradução é direta. Você não precisa ficar pensando muito sobre a palavra. Tem outras partes do inglês que é muito subjetivo, mas na hora de compor as palavras, ele é bem direto. Isso é bem interessante pra gente aprender. E a ideia desse time ser sem costura é porque ele e ela se juntam, se agregam tão bem que a superfície deles é plana, não tem costura nenhuma. Não tem nada que interrompa a fluidez entre a textura do Anthony e a textura dessa moça. Então, eles se integram como um só. And then we tanked. E aí a gente afundou. Então, ou seja, tava tudo indo muito bem até que eles afundaram e não deu certo. I guess we're not so sacrosanct. Então, o sacrosanct é o sacrossanto e essa ideia de algo que é incriticável, né? Então, aqui parece, eu acho, que nós não somos tão sacrossantos. A ideia de que o relacionamento deles não era tão incriticável. A superfície do relacionamento deles não era tão lisa e tão sem costura como ele imaginou que fosse. The tip of my tongue, but then we blanked, the wave is here. Curioso ele falar tip of my tongue, né? Numa letra anterior aí, numa época do Josh, ele já pronunciou essa palavra. Claro que eu acho que não tem correlação nenhuma entre elas, mas é curioso ver ela aparecer aqui, né? Já que a gente recém traduziu o novo single que eles falaram. Então, tava na ponta da minha língua, mas aí nós tivemos um branco. The wave is here. A onda está aqui. Então, já nessa segunda frase, repetir a ideia da onda já dá essa ideia de uma onda que vem pra lavar, né? Vem pra derrubar com tudo e só vai sobrar aquilo que for mais forte. Waiting on the wind to tell my side, ready, set, jet, but she never gets far. Então eu estou esperando pelo vento para contar o meu lado, talvez contar o lado dele da história, expor as ideias dele, né? O lado dele, a versão dele dessa dupla, dessa dualidade que está acontecendo e talvez ele tenha alguma coisa para dizer para essa moça. Ready, set, jet, but she never gets far. Aí aqui é interessante porque ele está usando uma expressão muito antiga e ela é bem curiosa, né? Tem a expressão jet set, criaram essa é a expressão que são as pessoas que estão bem dentro dos seus jatos, né? O jet é de jato e o set é de se assentar, então tomar o seu assento no jato. E os jet setters, que aí é dando personalidade às pessoas que vivem esse estilo de vida, são aquelas pessoas lá, essa é uma expressão bem antiga até, mas eram pessoas que tinham muito dinheiro e viajavam nos seus jatinhos para os seus eventos sociais. Então os jet setters, e tinha aquele clássico jogo Jet Set Radio, que é um dos meus favoritos de todos os tempos, com uma trilha sonora fantástica. E aí a ideia do jogo era o contrário, né? O Jet Set Radio era uma rádio pirata das pessoas que estavam indo contra essa cultura massificada e as grandes corporações. Então tu era um guerreiro no chão ali, pichando grafite nas ruas, indo contra os jet setters, né? Que eram aí, no caso do jogo, as pessoas que controlavam a indústria da música. Então aí tem uma conotação musical e de indústria que permeia muito as letras do Chili Peppers e faz sentido até com essa analogia. Mas nesse caso aqui eu acho que não se aplica essa letra, mas só a título de curiosidade. Então, jet setters são as pessoas que têm um estilo de vida muito rico e geralmente viajam em jatos, por isso o jet na expressão. E aí quando ele fala ready, set, jet, ele inverte a ordem da frase. Ele diz: te prepara, toma o teu assento e aí sim pega o jato, né? But she never gets far. Mas ela nunca consegue ir tão longe. Bem interessante essa ideia, né? Então talvez que ela também já deve estar cansada dessa vida de jet setter. Listen to your skin from the seat of my car, 2 centipedes stuck in one glass jar. Escute a sua pele do assento do meu carro. E aí, como ele já falou em outras letras, né? Na própria The Getaway, o lugar de encontro deles era o carro. Então eles usavam o carro como fuga da rotina que eles estavam vivendo e das suas vidas aí públicas. E aí eles se encontravam no carro. E aí talvez a ideia de escutar a própria pele é porque aí no carro e no assento, quando os dois estavam juntos, eles tinham uma coisa mais íntima, mais carnal nesses encontros, né? E aí ele diz 2 centipedes stuck in one glass jar. Então, 2 centopeias presas dentro de um só jarro de vidro. E aí essa aqui é uma analogia perfeita, né? Para a situação que eles viviam. São pessoas públicas, pessoas que têm suas vidas expostas e estão presas, né? Representado pelo jarro de vidro, ou seja, tem a sua vida exposta, a sua vida é quase que colecionável,
estável, as pessoas prestam atenção, estão interessadas em manter, em ter um pedaço deles, guardar para si, ao mesmo tempo que os dois estão presos nesse relacionamento que é publicamente exposto. E aí, como até eu que não conheço tanto da intimidade do Chili Peppers, sei que essa letra é sobre esse relacionamento que ele teve. Então essa ideia do jarro de vidro, ela é perfeita, né? Porque a gente tem os dois presos ali, expostos para o mundo para serem observados. Olha só, a baita poesia do Anthony. The longest wave, waiting on the wind to tell my side. Então, a grande onda, né? A maior das ondas. Antes ele falou que a onda chegou, mas agora esta é a maior das ondas. Talvez toda essa pressão de viver um relacionamento exposto e preso no seu jarro de vidro fez com que a onda finalmente chegasse, a maior das ondas, e toda essa pressão acabou destruindo esse relacionamento. E aí ele diz, waiting on the wind to tell my side, né? Esperando pelo vento para poder contar o meu lado dessa história, e o vento é que cria e move as ondas, então ele está esperando o resultado de toda essa destruição para poder contar o seu lado dessa história quando já não tiver mais esse escrutínio da imprensa, né? E as pessoas julgando, observando e falando sobre o seu relacionamento com essa moça que era muito mais nova do que ele. E talvez todo esse julgamento, né? Essas opiniões de fora criaram essa onda e essa pressão que foi difícil demais de aguentar para uma pessoa como Anthony, que já passou por muitas coisas, mas ele também é humano e não conseguiu lidar com esse relacionamento sendo escrutinado aí por pessoas externas. What you want, what you need, do you love? Então, o que você quer, o que você precisa, será que você ama? E aí, será que ele está falando isso para essa moça ou será que ele está falando isso para as pessoas que observam as duas centopeias no jarro de vidro? E aí a gente entra no refrão onde o Liam Gallagher canta Maybe I'm the right one, maybe I'm the wrong, just another play, the pirate and the Papillon. Time to call it a day. Aqui é interessante porque ele diz, né? Talvez eu seja o cara certo, talvez eu seja o errado. Just another play, the pirate and the Papillon, time to call it a day. Então é apenas uma outra jogada, mas o play, como a gente já viu em vários outros vídeos, o play pode ser a jogada, o play pode ser brincar, o play pode ser iniciar alguma coisa, mas o play também pode ser uma peça. Então faz parte de várias coisas, né? Aí é como ele fala the pirate and the Papillon. O pirate é o pirata e o Papillon é o francês para borboleta. Eu não sei pronunciar em francês, então estou falando como ele pronuncia na letra. Mas essa ideia, eu acho que ele está se enxergando numa peça, né? Como ele já deixou as vidas deles públicas com aquela metáfora do jarro de vidro, que eu achei muito boa, ele se enxerga como pirata e ele vê ela como uma borboleta. Então essa ideia de que ela vai voar para longe e ele vai continuar fazendo suas piratarias, né? Desbravar os 7 oceanos, e aí também faz muito boa a ligação com a ideia da onda, né? The longest wave, a maior das ondas. Então talvez dizendo que os seus estilos de vida, apesar de serem parecidos, também são incompatíveis. E ele diz time to call it a day. E é aqui isso aí reforça essa ideia que eu falei, né? Time to call it a day tá na hora de chamar um dia, literalmente, mas na verdade quer dizer tá na hora de encerrar. Maybe you're my last love, maybe you're my first, just another way to play inside the universe. Now I know why we came. Fantástica poesia. Talvez você seja o meu último amor, talvez você seja o meu primeiro. É apenas uma outra maneira de brincar dentro do universo. Só podia ser coisa do Anthony escrever uma letra dessa, né? Now I know why we came. Agora eu sei porque nós vimos, né? E o came, que é de vir, chegar, também é uma gíria para gozar, né? Então aqui, malícia do Anthony muito bem aplicada com a sua filosofia e poesia, né? Marca de um grande compositor. E aí não precisa ser explicado, né? Fantástico, tá bem explicadinho assim, não tem nada por detrás disso aqui, porque tá muito bem escrito. Então, por sinal, eu acho que eu vou dizer que essa aqui é uma das letras que eu mais gostei até agora, assim. Tô achando fantástica essa letra. Verso 2. Sterile as the barrel of an old 12 gauge, under my skin and half my age. Aqui, bem interessante. Já começou muito bem o segundo verso. Então, estéreo como barril, né? O barrel é o barril, mas é o cano, na verdade, né? Of an old 12 gauge. O 12 gauge é a 12, a clássica 12, a clássica shotgun, under my skin and half my age. Então, debaixo da minha pele e metade da minha idade. Vamos lá, vamos voltar, vamos analisar, né? Estéreo como o cano de uma velha 12, né? Então tá certo, né? O cano da 12, já que ela tá muito velha, ele não dispara. Será que o cano do Anthony não dispara? Será que é isso que ele tá dizendo? Under my skin and half my age. Ah, não, ele tá falando dela. Claro, ele não tá falando dele. O Anthony não ia falar dele, né? Eu acho que a gente já viu muitas músicas aí onde o Anthony tem bem noção que o seu cano, essa 12 ainda tá atirando, né? Então eu acho que ele tá falando dela. Ela é estéreo como o cano de uma 12 que não dispara mais. Ela está debaixo da minha pele, ou seja, ela já entrou nos sentimentos do Anthony. Isso que a expressão under my skin significa, né? Entrar debaixo da pele é quando a pessoa passa da camada superficial e já entra numa relação mais emocional. And half my age, metade da minha idade. Interessante.
interessante. Mas talvez ela não seja estéril na ideia de não ter filhos, mas sim estéril na ideia emocional. Pode ser também, né? Que ela não pode corresponder àquilo que o Anthony investe nela. E aí volta pro início da música, onde ele fala a relação boomerang. Hotter than the wax on a saxifrage, the longest wave. Então ela é mais quente do que a cera na saxifrage, né? Eu sei que é um tipo de planta. O Anthony adora botar planta nas músicas, né? Acho que às vezes ele acha, como eu falei, né? Em algum outro vídeo ele escreve com um dicionário do lado. Acho que ele só encontrou planta aqui pra rimar com as coisas. Ele põe um monte de nome de planta, né? Eu sei que ele tem uma conexão com a natureza, assim, mas é engraçado como ele põe bastante nome de planta nas letras, né? E aí eu não sei traduzir, não sei no português qual é a correlação entre saxifrage e alguma outra planta nacional, né? Ou algum nome pra dizer. Mas é uma planta. E ele está dizendo que talvez essa planta produza cera. E ele está dizendo que ela é mais quente do que a cera que essa planta produz. The longest wave. Então a grande onda, né? A maior das ondas. Waiting on the wind to turn my page. Steady your sails for the butterfly flap. Whatever you do, don't close the gap. I'm dreaming of a woman, but she's just my nap. Fantástico. Talvez, olha, vou falar uma coisa, hein? Talvez ela seja a minha letra favorita. Tem muita coisa boa nessa letra. Waiting on the wind to turn my page. Eu estou esperando pelo vento para virar a minha página, né? Então tá aí, tem aquela clássica imagem, né, do vento vindo e virando as páginas de um livro, mas o turn the page no inglês é uma metáfora, é uma gíria para dizer começar de novo. Steady your sails for the butterfly flap. Então, firma as tuas velas, a ideia da vela do barco, for the butterfly flap, para a batida das asas da borboleta. E é aquela clássica menção de que a batida da asa da borboleta em um lugar, por menor que seja, ela vai ter um efeito, né, o efeito borboleta, muito maior e consequências maiores em algum outro lugar. Então essa ideia é bem interessante porque ele já mencionou que ela é a borboleta lá no refrão. Então aqui faz muito mais sentido ele falar do butterfly flap. Então ela deu uma batidinha de asa em algum momento e agora ele está sentindo a repercussão dessa batida. Whatever you do, don't close that gap. Então, não importa o que você faça, não diminua este espaço, né? Close that gap. Então, não diminui a distância. Interessante. Por que ele não ia querer que ela diminuísse a distância, né? E claro que tem o gap, que é a conotação sexual, que são aquelas mulheres que têm um espaço entre as pernas, né? Então eu não sei se ele tá querendo dizer assim, tem o gap do metrô também, né? Aquele espaço entre o trem e os trilhos, mas entre o trem e a plataforma. Então eu não entendi o que ele quer dizer, né? Waiting on the wind to turn my page, steady your sails for the butterfly flap, whatever you do, don't close that gap. Ah, tá. Então tá. Tem várias conotações, nenhuma delas tá errada até agora, mas eu acho que não importa o que você faça, don't close that gap. I'm dreaming of a woman, but she's just my nap. Então, não fecha, não diminui essa distância, porque talvez ele queira se afastar dela. Quando ele fala turn my page, ele quer recomeçar. Então, ele está dizendo não diminui essa distância, porque eu não quero relembrar, né? Não quero ter proximidade para não piorar as coisas. Então, turn the page, começar novamente, não se aproxima. I'm dreaming of a woman, but she's just my nap. Então, eu estou sonhando com uma mulher, mas ela é apenas a minha soneca, o meu descanso, né? Então, bem interessante. Muito bela poesia. Isso aqui tá me lembrando muito Steven Tyler, hein? Então, Anthony aqui com um refrão Oasis e uma letra meio Steven Tyler. Muito interessante. É curioso como a gente vê, né, que um certo momento na vida do artista produz coisas muito diferentes, né? Your ship is in, waiting on the tide so I can swim. Aqui é interessante porque, assim, your ship is in é a sua embarcação, o seu barco, o seu navio chegou. Só que no inglês isso é uma expressão para dizer que as tuas oportunidades chegaram. As coisas boas estão prestes a acontecer na tua vida. Isso é que o ship is in significa. E aí ele está dizendo waiting on the tide so I can swim. Voltando a essa ideia, né? Eu estou esperando pela maré, esperando a maré baixar, esperando para que não tenha tanto, né, coisas externas interferindo nele e no casal e na relação que eles viveram e talvez essa documentação do que eles sofreram e passaram juntos. So I can swim. Então, para eu poder nadar assim que tudo isso passar, né? Então ele tá ali na doca, ali esperando no cais do porto, tudo passar, porque ele sabe que tem oportunidades no horizonte, mas ainda tem, né, o resto dessa onda destruidora. Então tem as consequências dessa onda que destruiu tudo, elas ainda estão muito recentes. Ele tá esperando a maré baixar para ele poder nadar novamente e receber esse barco que chega com prosperidade. E aí ele repete o refrão e termina dizendo Now I know why we came. Então agora eu sei por que nós viemos, né? E now we came, você já sabe o que significa, né? Várias letras usam essa metáfora, clássica dualidade aí, duplo sentidinho, bem sacana. Então toda essa letra poética termina com a palhaçada, né? Esse é o Anthony Kiedis, mas isso não diminui nem um pouco
talvez, arrisco dizer, uma das minhas letras favoritas que eu já interpretei até agora. Muita poesia, muito bela, muito bem escrita, retratando um momento aí bem peculiar na vida do Anthony e desse relacionamento. Falou só um pouquinho de drogas no início, mas no resto da música foi tudo muito bem escrito. E claro, né, não podia ser Anthony sem ter uma mençãozinha às substâncias. Mas então, tem um entendimento melhor sobre essa música? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para o próximo episódio? Deixa aí também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.